Nesse momento, anunciamos as palavras do presidente e proponente da sessão, vereador Paulo Frange. Boa noite, senhoras e senhores, nossos amigos. Quero fazer uma saudação especial ao nosso querido Miqumas, incansável, dedicado, apaixonado, e ainda bem que é um pastor, é um capelão, porque se trabalhasse em cobrança de banco, com certeza absoluta não tinha contas a receber mais. Impressionante a dedicação, o afim, com que cada vez trabalha para que as coisas aconteçam como deve acontecer. Podem ter certeza que, saindo daqui, vocês têm que lembrar a impressão que sempre fica quando trabalhamos com Miqumas. Não sei como acontece, mas tudo acontece com muito capricho. Parabéns, Miqumas, você é um exemplo. E às vezes as pessoas também nos perguntam por que você está há 12 anos trabalhando e acompanhando esse assunto. Talvez pela própria energia que gera todos esses encontros, a cada encontro que temos, a cada vez que conversamos com um de vocês, e por que vocês fazem, quase inexplicável, por que fazer e por que trabalhar numa atividade tão difícil. Essa atividade do consolo não é fácil. Muitas vezes quem está ali tem até sofrimentos maiores no caso, mas está do lado do sofrimento nos momentos que nunca tem agenda. São momentos que acontecem na vida das pessoas e nós passamos a fazer parte da vida delas. Tornamos para elas, com certeza, momentos inesquecíveis. Foi o caso que ele citou aqui agora de quem foi operado nos Estados Unidos. É verdade, nós não esquecemos disso. Quem recebe, eu consolo, quem recebe o capelão em qualquer uma das atividades dos capelães, não esquece dele, não esquece do momento. O pastor ali nos traz hoje não só a oportunidade de vê-lo bem, bonito, tá? Cheio de vida, mas nos traz a saudade lá dos idos de 2001. E isso eu vou voltar a falar porque nós temos assunto para falar exatamente desse momento. Cumprimentar e agradecer aqui o Davi e a Regina, que nos enriquece com suas presenças aqui hoje. Mas nós, desses 12 anos, caminhamos e muita coisa aconteceu. O fato de falar em capelania aqui dentro, em 2001, foi uma grande curiosidade naquele momento. Quando então nós falávamos de capelania aqui, as pessoas conheciam na casa, e eu digo a casa toda, conheciam a capelania do hospital. E aí alguém também se lembrou que já tinha visto esse negócio no cemitério. Eu já vi, porque se lembrou que alguém procurou por um capelão. E quando nós começamos a tratar esse assunto aqui, nos primeiros anos, nós tínhamos que ficar dando entrevistas, e os pastores presentes que vieram aqui muitas vezes explicando que tinha atividade em outras áreas, no esporte. Quando falaram esporte, então, aí que se assustaram mais ainda. Capelania militar, todas as capelanias que invocávamos a cada momento que falávamos de mais uma, era de desconhecimento de todos. Então, aquilo que foi dito pelo Miqumas aqui é verdade. É um trabalho silencioso, é um trabalho quase que anônimo, mas é possível percebê-lo quando se recebe. Isso é mais ou menos igual à saúde. Nós não sabemos muito bem explicar o que é, mas quando não tem, faz uma falta enorme. Não é isso? Mas eu disse, nós evoluímos, e evoluímos mesmo, mas algumas coisas nos traz ainda muita aflição. Conversei muito com o Miqumas essa semana e vejo
capelania pós-desastre. Que mundo é este que caminha no sentido de tecnologia, tecnicismo, globalização, as coisas viajando numa velocidade incrível, e nós estamos assistindo aos milhares de pessoas nas Filipinas, debaixo de chuva, nas fotos dessa semana toda, aguardando na fila um caminhão de comida, de água. Cadê? Onde estão os povos poderosos? Onde estão os americanos? Onde estão os países ricos? Lá de pertinho. Cadê esse povo? Nós não sabemos onde eles estão, mas lá com certeza, no meio deles, tem capelães, passando fome junto. Mas o que nos encanta é essa presença deles lá. E o que nos entristece muito é porque a omissão. Vamos agora falar da história recente, a Síria. O que está acontecendo na Síria? Os milhares fugindo para dentro de outros países, morando num árido, num terreno muito parecido com a nossa caatinga, mas também muito parecido com o deserto. Frio à noite, muito calor de dia, aos milhares, dentro de um outro país como o Líbano, pequenininho do lado, que tem uma população menor que a de São Paulo, recebendo quase que 2 vezes a própria população, vindo de outros países, fugindo de ditadores, da crueldade. E digo, onde estão? Onde estão os outros? Os países ricos, cadê? Então, à medida que nós vamos falando em capelania, nós vamos sentindo que nós estamos nos afastando da humanização entre as relações dos povos. E o papel da capelania, com certeza, faz presente e cresce. E cresce. Nós aprovamos aqui uma lei municipal, foi a primeira municipal do Brasil também, pastor Mico Massa, e já espalhou pelo Brasil todo, que é municipal da liberdade religiosa. E foi um grande movimento, aqui inclusive no Anhangabaú, para que todos os anos nós passemos a lembrar direito a todos terem a sua expressão religiosa, manifesta. O pastor Mico Massa me assustou essa semana falando da capelania do ateu. Eu levei um susto, quase caí da cadeira, e é verdade. Por que não? Se não tem o seu, eu posso emprestar o meu. Deus, quem sabe, pode lhe dar uma mãozinha. Não é isso? Você não acredita, mas na hora do sofrimento, posso lhe emprestar um pouco da sabedoria do que eu conheço, ou de que cada um de nós aqui conhecemos. Enfim, nós buscamos caminhar junto com vocês desde o início, e a proposta era consolidar essa figura. E uma delas era a finalização de trabalho da capelania parlamentar nessa casa, que começou lá também em 2001, quando nós tratamos da lei, e naquela época presidia essa casa José Eduardo Cardoso, hoje ministro da Justiça, e eu era o primeiro vice-presidente. Portanto, Mico Massa, nós temos toda a intimidade com José Eduardo Cardoso para procurá-lo no sentido de, e ele está sempre aqui, não temos que ir a Brasília, dizer, companheiro, lembra daquela época que a gente falava que essas pessoas fazem tudo isso e ninguém pergunta quanto custa isso, porque não se vende, mas nós precisamos de insistir que elas têm que vir, têm que voltar, tem pedágio, tem que pagar gasolina, tem estacionamento, tem que comer, tem filhos e ninguém pergunta como é que fica, como se faz. Este é o momento de, sim, abordar Brasília, porque naquela época nosso sonho era tratar do assunto junto ao Ministério do Trabalho, para que reconhecesse a atividade do capelão profissionalmente. Não significa regulamentar a profissão e estabelecer regras, mas reconhecesse. Como foi agora,
18 de janeiro do ano passado, depois de 40 anos tentando, foi reconhecida a profissão de cabeleireiro, de manicure, de pedicure e de cosmético, da esteticista. Puxa vida, eu não tenho carteira assinada como cabeleireiro, e os cabeleireiros existem há quantos anos? E é este o momento, a partir do momento, que nós tivemos a atividade da capelania reconhecida como uma atividade profissional também, e aí nós estamos falando em regras administrativas, aí nós poderíamos ter, onde nós encontramos mais dificuldades, a figura do capelão e pudesse ter o reconhecimento da sua atividade e as suas despesas patrocinadas pela instituição que ele presta serviço. Por que não? Isso não está longe, porque essa semana nós vamos votar, porque já está pronto o projeto em segunda votação, que é do prefeito Haddad, o reconhecimento dos conselheiros tutelares que hoje recebem por um decreto um dinheiro da subprefeitura que não é vínculo trabalhista. E nós estamos agora trazendo Getúlio Vargas 70 anos depois e dizendo os conselheiros tutelares, a partir da votação dessa semana, vão ter direito ao 13º, vão ter direito a férias, vão ter direito ao auxílio paternidade, maternidade, vão ter direito aos direitos trabalhistas. Meu Deus, nós não temos isso no Brasil e nós pagamos. Aí coloquei uma emenda, por isso que não voltou semana passada, diz tem que ter mais o direito. Temos que dar a esses conselheiros tutelares o direito que tem a Guarda Civil, que nós aprovamos aqui em 2003, de ter o seguro de vida, porque eles lidam numa área de extrema dificuldade, de vulnerabilidade social muito grande, e lidam retirando às vezes uma família com desequilíbrio muito grande, retirando uma criança dos maus tratos, do pai drogado, da mãe alcoolizada, e nós tivemos conselheiros tutelares que foram mortos no trabalho. E portanto nós temos que lhe dar no mínimo um seguro de vida, mesmo que simbólico. Estabelecemos a mesma situação, da mesma proporcionalidade que nós damos à Guarda Civil, porque nós colocamos o Guarda Civil a cuidar e vigiar a nossa escola, lhe damos o uniforme, ele aparece morto e a família faz o sepultamento e paga ainda por ele, se deixar. Portanto, nós precisamos assumir algumas responsabilidades. Por isso que nós estamos tratando esse assunto no parlamento, Mico Márcio. Não descanse, porque nós não vamos descansar. Este assunto é um assunto da nossa responsabilidade. Foi tratado de alguns benefícios, mesmo que ainda não nessa altura, mas para buscar para servidores de capelania, mesmo que na condição de voluntariado, dentro do hospital, lá no metrô, no sindicato, alguns dos benefícios que se dá àquele que trabalha, vale transporte, vale refeição, situações básicas, mínimas. É impossível não reconhecer essa situação. O reembolso de estacionamento, que muitas vezes se tem, nós não estamos nem pleiteando agora uma situação de regulamentação, de reconhecimento da atividade profissional. Mas nós não podemos também fazer de conta que essas pessoas não podem receber. Pastor Mico Márcio, foi há 3 anos que numa briga que tive com o Tribunal de Contas e o município, nós permitimos o funcionário da creche comer junto com as crianças. Imagine só, se a comida é para as crianças, aquele cheiro gostoso às 11h30, as crianças ali comem e todos os funcionários com o seu vale vão comer fora. Por que não? A mesma alimentação. Tivemos que fazer um acordo, tanta legalidade, tanto papel por uma coisa tão sensível, tão simples. Ué, por que não pode comer junto com as crianças se a comida é boa e de qualidade, o cheirinho começa ali pelas 11? Pois bem, são coisas simples, mas nós temos que agir, senão não muda, e nós mudamos isso só tem 3 anos.
E por enquanto só vale para as creches conveniadas. As creches diretas não têm esse direito. Agora nós vamos brigar por elas. A creche é administrada diretamente pelo município. Olha quanta coisa. E a capelania da escolar, das escolas, está aqui. Capelania escolar. E o capelão não vai comer junto? Eu pergunto, e aí, vai fazer o que com o capelão? Ele está lá com as crianças e diz, o senhor vai para onde agora? Onde o senhor vai almoçar? Só aqui. A única diferença é que quando a gente almoça na creche, todos nós almoçamos de perna aberta. Está vendo isso? As mesinhas são pequenininhas e não cabem as pernas da gente embaixo. Tem que abrir a perna e sentar para ficar à altura das crianças. Você já almoçou de perna aberta? Só na creche. Parece brincadeira, mas é bem melhor do que ver pastor Zé Carlos de Souza, com certeza. Pastor Zé Carlos, nós ainda vamos na região, nós vamos tanto naquela região, mas eu estou devendo essa visita, eu quero muito estar com o senhor lá. Esse é um trabalho que realmente encanta. Mas, por fim, o mais importante, não menos importante do que os outros, nem mais importante do que os outros, mas o mais importante da abordagem dessa noite é uma proposta que nos traz o MICMAS e nós vamos levar ao prefeito, que sai da nossa alçada. Nós conhecemos nossos limites, que é a criação da Secretaria Municipal das Capelanias para o município de São Paulo. Nós não temos que criar aquela montanha de cargos, nada que vai onerar o município, mas se não uma secretaria, ela pode funcionar na forma de uma subsecretaria dentro da Secretaria de Direitos Humanos, dentro de uma outra secretaria com a mesma afinidade. Nós possamos ter vocês ocupando espaços, inclusive com cargo de lá mesmo, para que possa compor o quadro do município nesse aspecto. Portanto, vamos fazer essa semana uma indicação e já peço agora para que a justificativa seja escrita por MICMAS e todos aqueles que já contribuíram aqui conosco, para que a gente possa embasar uma justificativa coerente, tecnicamente perfeita, para que o prefeito possa entender da importância disso. Isso com certeza não vai fazer diferença no cofre do município de São Paulo, que tem um orçamento para o ano que vem de 51 bilhões de reais. No mais, eu agradeço muito a confiança que vocês têm depositado na gente. Agradeço a oportunidade de ter e estar acompanhando há 12 anos esse trabalho. Nós aprendemos muito juntos, aprendemos a nos respeitar, aprendemos a viver por perto, ao lado, juntos, e aprendemos que nós ainda temos muito, mas muito por aprender. E esse é o melhor momento da sapiência do homem, quando ele consegue identificar que ele ainda sabe pouco demais daquilo que ele está tratando. Quanta coisa nós temos pela frente. Nos falta tempo? Com certeza, nos falta tempo. Quero cumprimentar a minha querida Noemi Nonato, um dos presentes que essa Câmara ganhou desde a sua presença aqui como vereadora. Nos encanta pela sua delicadeza, pelo nível de relacionamento que estabeleceu nessa casa, e é um desses exemplos que a gente há pouco estava falando, dessas relações que se estabelece com amizade, com fraternidade, com respeito, e como é bom ver você aqui, Noemi. Nos traz muita alegria. Desejo a todos muitas felicidades daqui para frente, porque nós vamos ter que trabalhar muito para que isso não fique só no papel. Eu tenho a impressão que, como o MICMAS fala muito rápido com vocês, nós devemos ter algum retorno dessa situação aqui, no máximo até final de janeiro. Pegamos um período difícil agora de dezembro e janeiro, votações, orçamento, férias. Nós vamos continuar aqui, mas nem sempre tem respostas tão rápidas. Mas em 2 meses no máximo, se Deus quiser, no início de fevereiro, nós vamos ter algumas respostas para esses andamentos. E tão logo tem alguma agenda em São Paulo que a gente possa falar com o José Eduardo Cardoso, com certeza nós vamos estar junto, MICMAS, para que ele possa nos indicar no Ministério do Trabalho com quem nós vamos começar a tratar esse assunto com mais cuidado e com mais atenção, porque cada dia que passa fica mais insustentável
conduzido todo esse processo com tanta responsabilidade e as despesas que não param por cair cada dia. Boa noite.